a gente passa a ter uma legislação moderna, onde o cidadão, as empresas, né, elas vão poder também usufruir de maior eficiência no mercado de câmbio. Este episódio do Remessa Talks é especial. Nós vamos falar sobre a entrada em vigor do novo marco cambial. A partir de 31 de dezembro de 2022, passa a valer um conjunto de regras que pretende simplificar a legislação que regula o mercado de câmbio e capitais, facilitar as operações e permitir uma série de mudanças nas relações comerciais e que envolvam moeda estrangeira. Uma das expectativas é que o novo marco cambial torne mais simples operações de comércio exterior, estimule a concorrência e permita a criação de novos produtos e soluções financeiras envolvendo câmbio. Quem vai detalhar tudo isso para a gente é o Lúcio Holanda, do Departamento de Regulação Prudencial e Cambial do Banco Central. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou o Rio Gonçalves e te convido para acompanhar mais esse episódio. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Lúcio, muito bem-vindo ao Remessa Talks e obrigado por aceitar o nosso convite para falar um pouco sobre o marco cambial e essas mudanças que vêm a partir de 2023. Bom, conta pra gente. Primeiro explica o que é o marco cambial. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, a gente poder estar aqui participando e trazendo informações, né, sobre a nova legislação de câmbio e capitais internacionais que entra em vigor agora no final do ano, é muito importante para a gente. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que essa nova lei, ela é fruto de um trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos anos aqui no Banco Central. Houve participação de outros órgãos do governo, uma interação forte com a sociedade, tanto com o setor produtivo, setor financeiro, pessoas físicas, né, que também têm necessidade de utilizar serviços do mercado de câmbio, e que o resultado, então, de todo esse esforço foi a elaboração de um projeto de lei, né, enviado para o Congresso em 2019, e que culminou, então, com a aprovação da lei no final do ano passado, né? O prazo para a lei entrar em vigor foi de 1 ano, então essa nova legislação de câmbio e capitais internacionais, bem como a sua regulamentação, elas vão entrar em vigor agora no final do ano, no dia 31 de dezembro, né? Essa lei é um marco realmente muito importante, na medida em que a gente passa a ter uma legislação moderna, onde o cidadão, as empresas, né, elas vão poder também usufruir de maior eficiência no mercado de câmbio. Gostaria de destacar aqui, Rui, alguns objetivos, né, que essa lei teve. O primeiro deles foi de modernizar, né? Então, a gente hoje sabe que existe uma integração forte das empresas em cadeias globais de valor, e a legislação anterior ela foi concebida em épocas anteriores, né, antigas, onde não se tinha esse cenário econômico que a gente vê hoje. Então, por exemplo, no caso de uma empresa que faz uma importação de uma máquina ou de um outro tipo de bem, existia sempre a necessidade do ingresso físico desse bem no país, por exemplo, para se começar a fazer o pagamento aí de amortizações de juros, né? Então era algo muito vinculado a uma época em que havia um trânsito físico, né, de mercadorias acabadas, digamos assim, não considerando que hoje uma cadeia de produção você pode ter um bem, né, sendo montado num país, mas com partes enviadas de outro país, né? Um outro ponto também que hoje não é possível, nenhuma hipótese, é a compensação privada de créditos. A legislação atual veda, e a gente passa a ter a possibilidade de regulamentar, né, o Banco Central. Isso terá, claro, ser objeto de estudos específicos, né, para ver em que situações,
mas que pode haver, trazer, né, benefícios em algumas situações, principalmente para empresas que lidam com exportação e importação. O que é uma compensação privada de crédito? Acontece quando um mesmo cliente, né, uma empresa, por exemplo, ela é exportadora, então ela exporta mercadorias e tem valores a receber, e ao mesmo tempo ela é importadora, então ela tem também valores a pagar. E essa contraparte lá fora pode ser a mesma, né? Então isso pode acontecer no caso de um conglomerado, por exemplo, né, empresas de um mesmo grupo. Então ela tem valores a pagar e valores a receber de uma mesma contraparte lá fora. Hoje, obrigatoriamente, vai ser necessário fazer 2 operações de câmbio, uma para o recebimento dos valores e outra para os pagamentos, né? Fluxo financeiro pode ser pelo líquido, mas as operações, essas 2 operações precisam ser feitas pelos valores brutos. Com a edição da nova legislação, né, será possível o Banco Central regulamentar situações onde apenas um contrato de câmbio pelo valor líquido, né, seria feito. Isso acontece em outras economias, mas aqui ainda não era possível a gente ter esse tipo de situação. Bom, pelo que você está falando dessa forma introdutória, a gente necessita de uma mudança no marco cambial, na regulação de como as operações de câmbio se dão no Brasil, porque as relações as relações econômicas entre os países e entre pessoas em diferentes países mudou drasticamente. Então, esse novo marco cambial vem contemplar uma nova realidade, uma realidade de mundo mais integrado, de relações entre países e pessoas, uma mobilidade maior de pessoas no mundo. É por causa disso que se sentou e se modificou as regras de câmbio. Basicamente é isso. Exatamente. A gente viu a necessidade de, digamos assim, atualizar a regulamentação, né, considerando um novo cenário interno de nossas empresas, uma maior participação internacional delas, inclusive, que se acentuou muito nos últimos anos, e uma mudança no cenário internacional também, né, tanto de relacionamento mais de negócios entre essas empresas e de relacionamento financeiro também. Então ficou muito mais fácil em todo o mundo a movimentação de recursos, integração, né, de cadeias de produção lá fora e também utilização de serviços financeiros, né, nos diversos países. Então, um dos objetivos da nova legislação, de fato, foi essa atualização de forma a termos uma harmonização com o que estava acontecendo, com a evolução que estava acontecendo aqui internamente e também no cenário internacional. Quais são os impactos que isso deve causar no mercado? O que o Banco Central pretende promover com a entrada desse novo marco em vigor? A gente tem vários pontos que serão, digamos assim, que trarão impactos importantes, né, para o mercado. Eu vou começar por um que é importantíssimo, que é a questão da segurança jurídica, né? Então, só para a gente ter uma ideia, atualmente a gente tem mais de 440 artigos, né, dispersos em mais de 40 instrumentos legais tratando do tema. Então, hoje uma empresa, um investidor que precisa fazer uma operação no mercado de câmbio, ele vai ter que obedecer a toda essa legislação, né, e muitas das vezes recorrer a assistência jurídica, né, e mesmo com assistência jurídica, em algumas situações ainda podem haver eventualmente questões conflitantes, né? Então, na medida que a gente traz a gente revoga, na verdade, né, esses 440 comandos e coloca tudo isso de forma consolidada numa única lei com 29 artigos, a gente está trazendo muito mais segurança jurídica, tanto para as empresas e os clientes aqui no país, como para aqueles não residentes, né, empresas lá fora, que vão negociar aqui no país ou que pretendem fazer investimentos ou ter algum tipo de relacionamento financeiro aqui internamente.
Eu entendi direito, você falou de baixar de 400 para 29 artigos? Exatamente. Como que isso é possível, né? Isso é uma mudança de paradigma importante, porque hoje a legislação que nós temos de câmbio de capitais internacionais, ela é extremamente detalhada, né? Muito prescritiva. Então, ela traz um conceito, né, de legislação de algumas décadas atrás. Por exemplo, desses 440 dispositivos, alguns deles foram editados já há mais de 100 anos, né? Então, a gente imagina que houve uma transformação grande da nossa economia de um século para cá. Então, mas naquela época, e grande parte desses dispositivos são aí da década de 60. Então, aquela época fazia sentido, né, dentro de um contexto maior, que se tivesse um detalhamento, uma preocupação maior de se ter os comandos todos em lei. Então, a gente, depois disso, principalmente década de 70, década de 80, nós passamos por momentos também de dificuldade no balanço de pagamentos. As nossas reservas internacionais no passado não eram tão elevadas como são hoje. Então, ter esses comandos na forma detalhada em lei era uma forma, na verdade, de se proteger a nossa economia, inclusive de fluxos aí de capitais, né, de movimentos de capitais que fossem desejados. Só que nos últimos anos, 2 últimas décadas, né, 3 últimas décadas, a nossa economia se desenvolveu muito. A gente passou a receber um fluxo de capitais lá de fora muito maior, então a depender, as receitas de exportações continuam sendo importantes, mas houve uma diversificação dos tipos de fluxos que ingressam no país, e também a gente conseguiu, de uma forma geral, melhorar as condições macroeconômicas do país e acumular um nível de reservas que nos deu segurança, então, para que na lei, né, nessa lei atual, a gente tem apenas dispositivos, ou essencialmente dispositivos de princípios, né? Então, a gente segue o melhor padrão internacional que se tem, né, que é se ter uma legislação enxuta, com princípios, mas que dê todo o balizamento necessário para a regulamentação infralegal. E aí, nessa regulamentação infralegal é que nós teremos, então, um detalhamento, né, de como as operações precisarão ser realizadas. Então, a gente está falando de um marco cambial que ele é mais sucinto. Então, certamente, se você vai bater o olho, você já vai entender quais são os nortes dados pela regulação. E aí, especificamente, dependendo do tipo de operação que você faz, vai haver a regulação para ela. Então, você vai ter que olhar o marco que diz os princípios macro e aí olhar dentro da sua particularidade aquilo que te afeta diretamente, mas sempre ligado ao norte dado pela lei maior. É basicamente isso. Certamente, esse é o primeiro ponto, que significa simplificação, né? Exatamente. A gente passa a ter uma lei mais, de fato, principiológica, e cada um, né, dentro da operação que for realizar, poderá, na regulamentação infralegal, ter o detalhamento das regras que vão disciplinar, né, aquele tipo de operação mais específico. Isso simplifica muito. Por exemplo, né, para o mercado de câmbio, a gente já fez uma consulta pública, né, a norma vai ser editada agora, vai ser deliberada, né, e divulgada no dia 31 de dezembro, e nós teremos apenas uma resolução BCB tratando do mercado de câmbio. Então, para o mercado de câmbio, por exemplo, nós teremos a lei, e abaixo tem uma resolução de diretrizes também do Conselho Monetário, né, que é importante, mas comparado com a regulamentação que a gente tem hoje, regulação de uma forma geral, várias leis, várias resoluções circulares, vai ficar muito mais simples para quem for lidar com esse tema, tanto para as instituições autorizadas, que aí são profissionais, né, mas principalmente para aquelas pessoas, empresas, que precisam fazer operações de câmbio no seu dia a dia. No final das contas, como é que isso se traduz em agilidade nas operações? Quer dizer, a empresa tem que fazer uma operação,
ela preenche os documentos rapidamente e faz o envio, o recebimento do dinheiro. E como é que isso também se traduz em competitividade? Ou seja, eu ganho eficiência, eu tenho um produto com um melhor preço, ou eu consigo encontrar diferentes prestadores de serviço que têm preços e qualidade no seu atendimento que são mais adequadas para mim do que, por exemplo, bater na porta de um bancão e às vezes a minha operação é tão pequenininha que para o bancão é mais dor de cabeça do que interesse para eles. Bom, então vamos começar falando sobre agilidade, né? Sobre o tempo aí para se fazer as operações. A legislação atual, ela, de forma geral, ela obriga que se dê o mesmo tratamento às operações, independentemente do valor dessas operações, né? Então, a gente tem dois componentes que foram introduzidos na legislação nova, que impactam, né, que tem, digamos assim, benefícios, né, em termos de dar tratamento diferentes a operações diferentes, né? A gente chama de abordagem baseada no risco. Então, com a nova legislação, as instituições autorizadas, considerando o risco específico de cada operação e de cada cliente, poderá dar um trâmite diferenciado para essas operações, né? Hoje em dia, isso não existe. Então, existe alguma simplificação numa faixa de valor mais baixo, mas de uma forma geral, seja uma operação de $3 mil, ou uma operação de $1 milhão, ela está basicamente sujeita hoje ao mesmo tipo de requerimentos. A nova legislação vai permitir que seja considerado, então, o fator risco, quando essa operação for realizada. E outro componente a gente chama de proporcionalidade, né? Proporcionalidade é a gente dar um corte de valor e dizer, olha, abaixo de um determinado valor, o trâmite dessa operação é mais simples, né? Então, isso resulta em agilidade. A gente pode falar um pouco mais em detalhes mais à frente, mas um exemplo disso, no caso do câmbio, é a gente simplificar a classificação de operações de valores mais baixos. Estamos falando das naturezas? Das naturezas da operação. Uhum. Então, esse é um exemplo, né? A legislação atual, ela não nos dava condições, né, segurança o suficiente para a gente avançar nesse tipo de proporcionalidade. Um outro ponto importante é a questão da documentação. Atualmente, também, a documentação de operação de qualquer valor tem que ser requisitada pela instituição autorizada. Então, se a pessoa, novamente, uma pessoa física vai fazer uma remessa para manutenção de residentes, né, um parente que está morando lá fora ou vai receber, e é acima de $3 mil hoje, é necessário ter algum tipo de documentação amparando. A nova legislação, ao deslocar o princípio, né, para uma abordagem baseada no risco, vai permitir que a instituição considere outros parâmetros para requisitar ou dispensar a documentação. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que se é um cliente que a instituição já conhece, é uma movimentação que segue um comportamento que o cliente já tem, é um valor compatível com a atividade financeira, com a renda daquele cliente. Estou falando pessoa física, mas vale para pessoa jurídica também. Essa operação vai poder ser feita de uma forma muito mais dinâmica, né? Porque não haverá mais, digamos assim, etapas que a lei exige a serem superadas para se chegar até o final da operação. Então, para a gente, isso se resume em velocidade, agilidade, redução de custos, redução de trâmite de documentos que às vezes estão confirmando uma informação que a instituição já tem, e vai dar condições para as instituições focarem os esforços, né, naquelas operações que realmente são de maior risco, né, como acontece em outras economias mais desenvolvidas ou equivalentes às nossas. Você tem uma noção da dimensão do quanto representam essas operações de menor risco? Tem um volume bastante grande que acaba demandando muito tempo disso? Atualmente, Rui, a gente, pelas nossas estatísticas, cerca de 95% das operações de câmbio, elas são de até $50 mil, né? Não significa que todas sejam de baixo risco,
mas o valor delas, né, é um indicador de que boa parte delas poderiam ter um trâmite mais ágil, mais célere, né? Então, quando a gente dá um tratamento baseado em proporcionalidade, né, que é um corte de valor, estou falando novamente da classificação das operações, quando a gente faz um corte em 50 mil, a gente potencialmente, né, tem aí 95% das operações do mercado de câmbio que vão poder ser realizadas de uma forma mais simples e mais ágil, né? E a gente está falando tanto de questão de tempo, quanto questão de custos também, porque na medida em que ela é mais rápida, isso significa que está havendo menos demandas, né, para serem feitas tanto da instituição, tanto do Banco Central para a instituição autorizada, quanto da instituição autorizada para o cliente. E tudo isso a gente sabe que resulta em custos, né? Ou seja, a gente está falando de 50 mil dólares, em valores de hoje, a gente está falando de mais ou menos 250, 260 mil reais. São essas operações aí que representam 95% do volume de dinheiro que sai e que entra no país. Na verdade, em quantidade, tá? De operações. Em volume é pequenininho, mas é uma quantidade muito grande de operações. Uhum. Aí a gente pega, se você já conhece o cliente, se você tem um histórico do cliente, se você sabe que aquele valor que ele está transacionando está dentro das possibilidades financeiras dele, ou seja, você já conhece o histórico dentro da instituição financeira ou você já teve acesso à declaração de renda dele. Portanto, você fala, cara, aqui não me parece ter um problema que exija uma pilha de documentos para certificação de que isso está ocorrendo de maneira legal e dentro do que estrutura a lei. Libera e manda bala, foca no próximo. É basicamente isso. Isso, no final das contas, isso deve permitir o quê? Na hora que eu sou mais eficiente para provar aquelas pequenas transações de baixo risco, o que eu posso fazer com o restante do meu tempo? Ou é o que espera o Banco Central? Exatamente. Um ponto importante, antes de entrar nessa questão do que as instituições vão poder fazer, é só importante registrar que a gente continua tendo os princípios básicos estão mantidos, tá, em relação a essas operações. Eu me refiro a todas as operações continuam sendo identificadas, ou seja, o Banco Central continua sabendo quem é o cliente, né, da onde o dinheiro está saindo, para onde o dinheiro está indo, então a gente mantém a rastreabilidade de todas essas operações, seguindo os padrões internacionais, e o Banco Central continuará recebendo as informações sobre 100% dessas operações. Então, em termos de acompanhamento, monitoramento e supervisão do mercado de câmbio, o Banco Central continuará sendo suprido com todas as informações que ele precisa, né? Por outro lado, do lado das instituições autorizadas, e aí é o ponto que você perguntou, né? A gente vê dois pontos de aumento de eficiência do mercado, né? O primeiro é que, assim como acontece em outros países, a parte de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente poderão ser mais rigorosas, a instituição terá, digamos assim, mais recursos de tempo e de pessoal para dedicar para aquelas operações que oferecem mais risco. Então, a gente está deslocando um esforço que atualmente é feito quase que de forma linear em 100% das operações. Se a gente falou que 95%, né, está abaixo de 50 mil dólares, boa parte delas poderão ter um trâmite bem acelerado, bem ágil, né? Então, todo esse esforço que era linear, digamos assim, ele vai poder ser deslocado para essas operações consideradas potencialmente, né, ou que são mais sofisticadas, ou que exigem uma avaliação melhor, ou que de fato envolvem mais riscos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto as instituições terão mais condições de prover serviços para clientes que necessitam de apoio, porque hoje ela precisa se dedicar, né, igualmente a 100% dessas operações. A partir do momento que boa parte delas pode ser feita de uma forma mais ágil, ele também vai ter recursos dele disponíveis para atender o cliente dele, que precisa estruturar uma operação, que precisa ter um entendimento melhor
da legislação, né? Então, tudo isso vai aumentar a eficiência. Aquele que não precisa disso, que é uma operação, digamos, mais simples e de menor risco, é melhor atendido, porque é mais ágil, e aquele que faz uma operação mais estruturada, um exportador, um investidor, vai certamente ter um serviço mais personalizado para ele, né? Porque haverá mais recursos para isso do ponto de vista da instituição autorizada. Pelo que você está explicando, eu consigo imaginar que isso abre porta, por exemplo, para a gente ter um processo que leve a gente ter algo como um PIX internacional, ou seja, uma operação tão ágil que talvez em minutos você consiga enviar o dinheiro de um país para outro. É nessa linha que vocês estão caminhando? O novo marco legal, Rui, foi um passo assim, muito importante, né, na direção a gente chama tecnicamente de conexão de sistemas de pagamentos instantâneos internacionais, né? Então, o que a gente quer dizer com isso? O Brasil ele tem o PIX, né, que é um sistema de pagamento instantâneo assim, excepcional, a gente vê pelo volume que tem sido transitado, né, um sucesso, uma referência mundial. Os outros países querem aprender, né, com o Banco Central sobre essa experiência. E também existem outros países com sistemas que seriam o PIX, né, desses outros países, né? Então, para que a gente pense num PIX internacional, a gente tem aí 3 componentes, né? O primeiro deles, a gente tem que ter o nosso PIX doméstico, que nós temos. O segundo componente é a legislação. Então, a legislação cambial do país, ela tem que permitir que a operação de câmbio seja feita de forma instantânea. A legislação atual, né, ao requerer documentação para as operações, classificação da finalidade da operação pela instituição autorizada, não haver a proporcionalidade, né, tudo isso dificultava muito se a gente pensar em termos de um pagamento instantâneo internacional. A nova lei, então, o primeiro ponto é o PIX existir, né, um pagamento instantâneo nacional. O segundo ponto é a legislação, que está sendo atualizada e que vai permitir. E o terceiro ponto é uma questão mais de infraestrutura e acordos, né? Então, é necessário haver uma conexão do nosso sistema de pagamentos instantâneos com outro sistema de pagamentos internacionais. Aí isso demanda de agenda do nosso país, do Banco Central, dos bancos centrais de outros países e uma agenda da nossa diretoria aqui do Banco Central. Então, dentro desses 3 passos que têm que ser seguidos, né, nós estamos nessa trajetória. A nova lei de câmbio e capitais internacionais é um passo importante dentro dessa segunda etapa de legislação e agora fica dependendo dessa terceira etapa, que seria esse acordo, né, com outros países para que se faça essa conexão com outros sistemas de pagamento. Mas era importantíssimo, né, era pré-requisito a gente ter esse avanço na nossa legislação para permitir no futuro esses pagamentos instantâneos internacionais com outros países. Legal. Isso fica claro que a gente já tem a tecnologia necessária para isso, falta agora aprimorar o ambiente para que a gente possa efetivamente chegar no ponto de fazer as integrações entre os países. Isso é bem interessante porque empresas como a Remessa Online e tantas outras que atuam no segmento financeiro, nas fintechs, elas já vêm implementando novas tecnologias. E muitas vezes a gente encontra justamente esses gargalos que você disse. Às vezes a gente até tem condições de fazer as coisas mais rápidas, mas por se tratar de um mercado altamente regulado, a gente precisa estar dentro das regras estabelecidas. E aí as regras às vezes colocam uma certa burocracia que a tecnologia já tornou obsoleta, porque você já consegue outras formas de comprovar isso. Então, portanto, fica bastante claro o quanto essa transformação impacta no setor das fintechs. E aí a gente pensa na possibilidade, que eu falei logo na abertura, né, de novas concorrências. Quais são as possibilidades que se abrem a partir do momento que você tem esse novo marco cambial? O que pode chegar para o cliente porque as regras mudaram?
A gente vai ter duas variáveis importantes relacionado a essa parte de possibilidades, né? Olhando para frente agora, né? A primeira delas é em relação a novos tipos de instituições que vão poder participar do mercado de câmbio, né? Então a gente vem de um mercado realmente bastante tradicional, onde a gente tem basicamente bancos, corretoras, né? Distribuidoras de valores, de títulos e valores podendo ser autorizados a operar em câmbio. Há pouco tempo atrás, ano passado, foi feita uma alteração na regulamentação, mas já considerando a filosofia da nova lei, permitindo que a partir do ano que vem instituições de pagamento possam ser também autorizadas a operar em câmbio. Então a gente tem esse primeiro ponto que é importante, vai se abrir uma possibilidade, né, para que o Banco Central, isso está em lei, né, essa competência foi trazida para o Banco Central para que novos tipos de instituições possam ser autorizadas a operar em câmbio. Então, isso tem importância tanto para a questão da competição, né, entre as instituições, mas tem outras repercussões importantes também, que é a questão dos canais, né, que são utilizados para se realizar operações de câmbio. Então, a gente sabe que se acentuou, inclusive, com a pandemia, essa questão de migração de canais cada vez mais digitais, né, sem a questão presencial. Então, essas novas instituições, no momento são as IPs, no futuro poderão ser outras, né? É importante porque elas já nascem com esse DNA de soluções voltadas para a internet, para aplicativos para celulares. Então, são soluções altamente tecnológicas, e que a gente sabe que essas soluções trazem com elas a questão de maior agilidade, redução de custos, a questão também de acesso ao serviço é muito importante. O ponto físico limita muito o acesso, né? Antigamente a pessoa precisava viajar, ir para uma outra cidade onde pudesse fazer negócios, né, de câmbio. Agora, por meio da internet, ela aumenta muito a capilaridade, né? Então, esse é o primeiro ponto. E, para concluir, o segundo ponto são os próprios modelos de negócio, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma legislação baseada em princípios, isso traz muita flexibilidade para a gente estar permanentemente atualizando a regulamentação infralegal quando for necessário, né? Então, a gente sabe que haverão modelos de negócios novos daqui a 3, 4, 5 anos que não existem hoje. Então, a gente ter a possibilidade da regulamentação ser ajustada tempestivamente, sem ter uma trava na legislação, isso também é muito importante. Então, haverá ganhos tanto do lado de novos participantes, como instituições autorizadas, quanto do lado de maior flexibilidade para que se apareçam novas soluções, né, e para que a regulamentação possa ser compatível, claro, né, considerando também os propósitos de um sistema regulado e seguro para todos, né, mas vai ser possível considerar, então, esses novos modelos de negócio e aperfeiçoamentos futuros da regulamentação. Legal. Bom, Lúcio, eu vou chamar a nossa vinheta e quando a gente voltar para o próximo bloco, vamos falar dos impactos que o novo marco cambial traz para cada um aí dos mercados nos quais a gente atua. Vamos para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Lúcio, agora vamos fazer o seguinte, vamos tentar trazer esse assunto mais para o aspecto prático das coisas, né? Você já explicou por que a legislação muda, e ela muda para se adequar à atual relação comercial e econômica do Brasil com o mundo e das pessoas entre elas, né? Você já falou muito sobre a agilidade que está sendo dada ao sistema, então usar a tecnologia para poder tomar decisões mais rápidas, avaliando o risco, né, e tratando as operações de baixo risco de uma maneira muito mais simples, e isso daí implica em praticamente 95% aí, do volume dessas operações, já que você está trabalhando aí com um valor que é considerado até relativamente baixo para as operações aí
de câmbio, né? Estamos falando de 50 mil dólares, quando muitas empresas operam valores milionários, né? Mas vamos agora para o mercado de varejo. Eu queria perguntar para você justamente o seguinte: como é que, por exemplo, as atividades de comércio exterior realizadas por pequenas e médias empresas passam a ser afetadas pelo novo marco cambial? Que benefícios ele vai trazer, por exemplo, para quem importa ou exporta? Acho que o primeiro ponto que vai ser muito importante é justamente essa questão da documentação, que hoje é requerida para as operações. Então, hoje, para cada operação de câmbio, né, é necessário que a instituição tenha um dossiê com aquela documentação, mesmo que seja uma operação de 10, 15 mil dólares, e com a nova legislação passa a ser critério da instituição autorizada requerer ou dispensar essa documentação. Então, o que a gente está falando? Uma empresa exportadora, pequena ou média exportadora, né, que tem parceiros lá fora, já historicamente negocia com eles, vende mercadorias, importa, né, de outros para poder produzir também aqui internamente. Então, ela já tem todo um histórico consolidado com a instituição aqui no país, tem um perfil de atuação já conhecido, previsível, né? Então, essa documentação vai ser muito mais simplificado, né, esse processo. Provavelmente, ela não, a critério da instituição, né, ela não vai precisar ficar, digamos assim, enviando sempre os mesmos documentos, né, todo esse procedimento burocrático. Um outro ponto importante é a própria questão da classificação da operação. Então, atualmente, as instituições autorizadas precisam ter acesso à documentação, porque são elas que classificam. Então, quando ela tem qualquer dúvida sobre qual é a classificação da finalidade da operação, que a gente chama de fato, né, então ela vai pedir mais documentos para se certificar. A nova lei, ela ela desloca a responsabilidade da classificação para o cliente. Então, o próprio cliente, ao informar qual é a classificação da operação, a gente está tirando aí um elo, né, em termos de tempo, em termos de solicitação de informações. Então, ele mesmo vai declarar qual é a classificação da operação. Então, isso é mais simples, é mais rápido, é mais barato. E o terceiro ponto, que eu considero muito importante também, é a questão da formalização da operação. Então, hoje, existe um trâmite, uma abordagem específica para as operações de câmbio, está em lei hoje, né? Então, toda operação de câmbio acima de 10 mil dólares, ela tem que ser formalizada por meio de um contrato de câmbio. Então, o que é um contrato de câmbio? É um formulário que contém lá todas as informações, né, o valor, o tipo, a moeda que foi negociada, o valor, quem está pagando aqui, quem é o cliente, quem está recebendo lá fora. Então, uma série de informações vinculadas àquela operação que tem que ser preenchido e que tem que ser assinado, né, pela instituição e pelo cliente. Então, isso é um procedimento, digamos assim, um pouco que onera um pouco, né, porque você tem que ter todas aquelas informações reunidas, isso em geral previamente à realização da operação, e que tem que ser assinado, né? Então, se a gente pensar em um contrato de uma pessoa, talvez não seja tão significativo, mas para uma pequena e média empresa que tem ali todo dia 1, 2 contratos, né, 10 contratos no mês, isso é significativo sim, e a gente tinha ciência disso. Então, com a nova legislação, a gente aproxima muito mais do que acontece no mundo real. Então, assim, a instituição vai poder negociar a moeda a uma determinada taxa com o cliente dela, precisa ter a comprovação, né, de que o cliente está de acordo, a manifestação de concordância, e depois ele pode obter as outras informações dentro de uma dinâmica natural de negócio, né? Então, a empresa vai poder buscar a instituição que oferece para ela a melhor condição, então ela precisa comprar uma quantidade de dólares para enviar, né, em 2 dias, ou uma semana. Então ela vai negociar, vai ver a melhor condição, e depois a instituição autorizada vai buscar as informações complementares, né, para o nome da empresa específica lá fora, o país e outras informações que precisam ser enviadas aqui ao Banco Central. Mas não precisará mais ser feito tudo ao mesmo tempo, nem previamente à realização da operação. Então, a gente também vê isso como um ganho assim, muito grande
A gente está aproximando o que a regulamentação requer da dinâmica na qual as operações acontecem no mercado. Você falou uma coisa que é super importante. Você falou a responsabilidade sobre o enquadramento, acho que, da natureza da operação, agora recai sobre quem está fazendo a operação e não mais quem está intermediando a operação. O que acontece na prática é que, às vezes, uma determinada operação pode ser enquadrada em duas naturezas. Uma natureza, ela está encaixada perfeitinha. A outra, a interpretação diz que pode ser. Normalmente, o cliente vai optar pela natureza em que a tributação é menor, porque dependendo da natureza, as alíquotas mudam. A entidade que faz a intermediação normalmente vai lá e olha para ver se o enquadramento está correto. E, às vezes, esse é um ponto de atrito entre o cliente e o operador. Nesse caso, o cliente veio e disse, olha, manda com essa natureza. Se a gente fizer essa operação e mandar e essa natureza não for adequada, quais são as consequências? A gente vai ter, nesse caso, dois pontos a serem considerados, né? A responsabilidade pela classificação da operação passará a ser do cliente, mas a instituição autorizada, ela continua com a obrigação de se assegurar da licitude das operações, tá? Já vou chegar na questão tributária. Então, de uma forma geral, a instituição, ela tem que continuar acompanhando as operações e se certificar de que aquele pagamento se refere a algo que legalmente pode ser feito, né? Não é porque o cliente tem recursos. Isso em qualquer país do mundo, né? O fato de ter recursos e o fato de ter uma natureza, né, que se possa classificar aquela operação, isso não dá aval, né, para uma transferência, para um pagamento seja feito de forma automática, né? Tem que ser dentro de um princípio de legalidade, isso está mantido. A questão tributária, a nova legislação cambial em nada interfere. Então, continua sendo obrigação do cliente fazer a classificação, assim como hoje a instituição faz. A gente só está deslocando o ator que será responsável pela classificação. Não estamos afetando em nada as consequências tributárias, né? Até porque não existe, apesar de existir uma correlação importante entre natureza e tributação, a tributação tem que ser enxergada sob a ótica da legislação específica e do fato gerador dela. Então, nesse caso, o cliente que deliberadamente, né, fizer uma classificação errada, ele sim será responsabilizado, porque ele está tanto prestando uma informação falsa do ponto de vista da legislação cambial, quanto está tentando obter um benefício indevido do lado tributário, na seara tributária, e existe toda uma legislação que trata também de penalização para isso. Então, é só para deixar claro que o princípio está mantido, né? É necessário que o cliente utilize o fato adequado. Se ele tiver dúvida, a lei, inclusive, prevê que a instituição ela tem que oferecer algum tipo de orientação para esse cliente, assim como acontece em outras operações do sistema financeiro, né? Então, ela tem que dizer quais são os códigos, né? A propósito, o Banco Central está finalizando, né? Já divulgou uma versão preliminar, mas vai divulgar uma versão mais elaborada de uma nota auxiliar, onde tem lá os códigos de classificação, exemplos, né, de operações, então que é uma orientação que o cliente poderá utilizar, um documento do Banco Central que orienta, que guia a utilização de cada código, né? Mesmo assim, se o cliente tiver alguma dúvida, ele pode recorrer à instituição autorizada, que por lei ela precisa oferecer orientação. Claro, a gente não está falando aqui de operações estruturadas, sofisticadas. E para esse caso, a instituição pode oferecer, mediante remuneração, serviço de assessoria financeira, né? A gente está falando no caso de um cidadão mesmo, eu estou mandando dinheiro para o meu filho que está estudando fora, eu estou na dúvida de qual fato eu uso. Uma dúvida simples, a instituição vai conseguir tratar e vai conseguir indicar também esse documento que o Banco Central vai divulgar. Então, só confirmando que da parte tributária nada muda, o cliente é obrigado, continua sendo obrigado a fazer a classificação, independentemente da repercussão tributária que vai ter, né?
Perfeito. O que muda no caso de investimento estrangeiro direto no Brasil? A gente tem 2 pontos assim que são avanços bem consideráveis, né? Do ponto de vista de investimento também haverá, né? Tá tudo caminhando nesse sentido de se adotar proporcionalidade. Então, inclusive nos documentos que foram divulgados agora com a proposta, né, de regulamentação, no caso de investimento direto, por exemplo, até $500 mil, não vai ser mais necessário se fazer registro aqui no Banco Central, né? Hoje a lei dos capitais estrangeiros, a lei 4131, ela requer um procedimento específico de registro desse capital estrangeiro, independentemente de valor. Então, um investimento direto de 1 centavo precisa ser registrado aqui no Banco Central. Com a nova lei, a gente adota o princípio de proporcionalidade, então não vai mais para determinados valores, né, abaixo desse teto, não vai mais precisar ter registro no Banco Central, apenas a operação de câmbio e os trâmites, né, de investimento numa empresa como um residente faz. E um outro avanço também muito grande é em relação às contas em reais de não residentes. Elas hoje têm um tratamento todo diferenciado, que torna caro, não há interesse em boa parte dos bancos de oferecerem essas contas. A gente harmonizou a regulamentação delas, especificamente no caso de movimentação própria, né? Então, o investidor estrangeiro certamente vai ter muito mais facilidade para abrir uma conta aqui em reais. E em bancos, a gente também está abrindo a possibilidade para abertura de contas de pagamento de não residentes, inclusive ampliando esse valor agora nessa revisão, o valor das movimentações, e vão poder, então, a partir desses recursos previamente trazidos, né, e já mantidos aqui em reais, investir numa empresa ou investir no mercado de capitais, em ações, em títulos, né? Será um procedimento assim muito mais simplificado, dispensando, inclusive, em boa parte das vezes, algum tipo de consultoria ou de escritório de advocacia ou das próprias instituições financeiras. Quem necessita de fazer operações de câmbio pode ter uma conta no Brasil e depositar dólar, por exemplo, e aí quando for fazer a sua transferência, transferir o dinheiro dessa conta que já está no dólar que ele adquiriu anteriormente? Essa é uma pergunta super importante, Rui. A gente tomou todo o cuidado com essa legislação de não alterar os princípios que existem hoje em relação às contas em moeda estrangeira aqui no país. Então, a gente mantém o princípio atual, é bem limitada, continuará sendo, né? Não há previsão, não há estudos em curso, inclusive, para se alterar essa lógica que se tem hoje. Então, hoje a gente tem assim, situações bem específicas, poucas situações, onde é permitido se ter conta em moeda estrangeira no país, isso será mantido. Não é objetivo do Banco Central ampliar nesse rol de forma rápida, enfim, não há estudos nesse sentido, então assim, não será possível, né? Mas está mantida toda a facilidade, e ampliada, né, a facilidade para quem tem alguma necessidade de interagir lá com o exterior, seja na forma de pagamento, ou mesmo que tenha uma conta lá fora, né? É possível se enviar disponibilidades e depois fazer o uso desses recursos para pagamentos ou recebimentos de obrigações lá fora. Mas a lógica... Era esse exatamente o ponto que eu queria falar com você. Eu não posso manter o dinheiro aqui em uma conta aqui com dólar depositado. Mas se eu faço operações, por exemplo, eu sou um importador que trago produto da China, eu posso ter uma conta lá na China para fazer meus pagamentos lá. Aí o Banco Central do Brasil precisa ter algum tipo de informação minha adicional, ou é simplesmente eu abro a conta de acordo com a legislação chinesa, por exemplo, faço uma operação de câmbio aqui e indico que é a minha disponibilidade lá fora? É exatamente isso, Rui. A nossa regulamentação, em termos de abertura de contas, né, ela trata das contas aqui no país, seja em reais, seja em moeda estrangeira, né? Então, essa empresa, hoje, ela não pode ter conta em moeda estrangeira aqui, a linha não há estudos no sentido de ampliação, e a abertura dessa conta lá fora vai depender da regulamentação de cada país. Então, ela vai poder livremente escolher, né, se ela negocia mais com a China, pode abrir uma conta lá, negocia mais com um país europeu, pode ter uma conta em moeda estrangeira na Europa, com os Estados Unidos da mesma forma.
o que a nossa legislação prevê, né, e continuará prevendo, é a necessidade de uma declaração ao Banco Central desses capitais mantidos lá fora, que a gente chama de CBE, Capitais Brasileiros no Exterior. Mas também tem um piso, então são só para ativos de valores significativos que são mantidos lá fora, e para esses detentores, né, de ativos lá fora, periodicamente, ou anualmente, ou trimestralmente, para valores bem altos, é necessário prestar informação para o Banco Central. Mas não há nenhuma interferência, né, nem regulamentação da nossa parte sobre a abertura da conta lá fora propriamente dita, né? O que a gente regulamenta é a movimentação de recursos do país para essa conta lá fora. Isso afeta, por exemplo, o mercado de startups? Porque startup normalmente muitas delas recebem aportes vindos do exterior, e esses aportes normalmente ocorrem lá fora. Isso modifica alguma coisa a vida das startups? Ou por enquanto segue da mesma forma? Segue da mesma forma, elas vão se beneficiar como os demais participantes do mercado, né? Com todos esses avanços que a gente comentou aqui na nossa conversa. No caso das pessoas físicas, a gente tem aqui basicamente 3 operações principais. Uma pessoa mandando dinheiro para ela mesma lá fora, uma pessoa mantendo alguém lá fora, por exemplo, um filho estudando e periodicamente elas enviam valores para essa pessoa, ou então fazer investimento lá fora, seja ele um investimento numa aplicação num fundo ou em mercado de ações, ou adquirindo algum bem lá fora. O que muda nesses casos? Elas também vão se beneficiar, né, desse processo mais amplo de desburocratização. Então, principalmente se for uma operação de até $50 mil, né, essa facilitação de poucos códigos, né, a nova regulamentação prevê apenas 10 códigos de classificação para operações de até $50 mil. A questão da documentação, que não será mais de apresentação obrigatória, né, poderá ser dispensada. Então, todos esses avanços, essas simplificações, né, que estão sendo trazidos pela nova lei, elas são bem interessantes porque elas têm alguns aspectos, são muito positivos para grandes empresas, para grandes investidores, mas outros aspectos são muito importantes também para pessoas físicas, né, que precisam fazer movimentações de valores que não são elevados, mas que no contexto dela é muito importante. Então, no caso das remittances, por exemplo, que a gente sabe que tem um papel social importantíssimo, né? São essas transferências que os trabalhadores fazem para as famílias, né? Os trabalhadores residindo e trabalhando em outros países fazem para as suas famílias. Isso é importantíssimo. Existe toda uma preocupação em nível mundial dos organismos internacionais para reduzir custos, aumentar a velocidade, facilitar acesso. Então, com essa nova legislação também vai permitir uma simplificação dessas operações. Quando a gente fala simplificação, a gente está falando em redução de custos, né? Essas operações de remittances, na média, elas não chegam a $200, né? Então, se a gente fala numa redução de custos de $5, $10, é um percentual significativo, né? Então, a legislação também tem esse propósito de beneficiar pessoas físicas que precisam fazer pequenas transferências também. Né? Daí essa lei ser tão importante. A possibilidade do trabalho digital também criou aí justamente o contrário, quer dizer, aquele brasileiro que está aqui prestando serviço para uma empresa lá fora e ele recebe seu pagamento mensalmente, né? Ou inclusive aqueles produtores de conteúdo que tem um site ou tem algum canal no YouTube que acabam recebendo remuneração das plataformas, né, pelo produto que construíram. Algum impacto sobre a vida dessas pessoas que recebem esses valores pelo pagamento de serviços que eles prestam a partir do Brasil? Sim, na medida em que a lei considera, digamos assim, ela dá bases para que a regulamentação nasça já atualizada, né? Então, está sendo considerados todos esses novos modelos que se tem hoje, né? A gente sabe que existe muito mais do que há pouco tempo atrás essa possibilidade de se trabalhar sem se deslocar, né? Você trabalha para fora do país sem se deslocar para fora do país. Então vai ser possível também se ter esses recebimentos de recursos com mais agilidade, todos esses benefícios que nós comentamos aqui, a própria questão de formalização de operação, de uma forma digital. A gente vê um potencial grande de se avançar
e que todo esse processo da realização da operação seja feita de forma digital, né, que será um avanço grande, então, prescindindo aí de troca de documento físico, ou mesmo trocas de alguns documentos que hoje são requeridos, ou seja, a gente vê também a questão de agilidade e de maior oferta de serviços. A gente espera que tenha novos participantes, né, com esse intuito de oferecer esse serviço por meio de plataformas digitais também. Por tudo isso que você falou, eu imagino que a lista de naturezas, aquelas justificativas que você tem que preencher, que são os fatos que você tem citado, deve ter diminuído em termos de quantidade e muito provavelmente deve ter recebido naturezas novas. Que mudanças elas sofreram? Exatamente. A gente fez um escalonamento em termos a gente está chamando de racionalização, né, desses códigos de classificação das operações de câmbio. Então, agora, num primeiro momento, em 31 de dezembro, nós estamos simplificando assim, drasticamente a classificação das operações de até $50 mil, né? Então, serão apenas 10 códigos. Atualmente, é a mesma quantidade de códigos, independentemente do valor da operação, cerca de 180 códigos. Então, a gente está reduzindo para 10 códigos para as operações de até $50 mil, e para as operações acima de $50 mil, existe uma previsão de que ao longo do ano que vem será feito esse trabalho de otimização, de racionalização, de maior eficiência, e por volta de novembro a indicação da gente ter a divulgação então dessa lista otimizada, né, para essas operações de valores superiores a $50 mil. Mas já agora a gente já faz também alguns ajustes, né, conforme você comentou, considerando aí o que a gente tem observado no mercado. Então, eu gostaria de destacar 2 fatos natureza que estão sendo criados, né? Um deles é relativo a ativos virtuais, que são os criptoativos, né? Atualmente não existe uma codificação específica. O Banco Central tem orientado a utilização, né, de um outro código, mas a partir de 31/12 passa a haver um código específico para ativos virtuais, e com a aprovação recente da lei também de ativos virtuais, né, na semana passada, pelo Congresso, né, então a gente está na expectativa da sanção e possivelmente ao longo do ano que vem será necessário se avançar em estudos, né, das implicações que essa nova lei de criptoativos vai trazer para o mercado de câmbio e para os capitais internacionais. De qualquer maneira, a parte de código, de codificação está resolvida agora, e a gente também está criando um código específico para jogos e apostas, né? Até então, a gente tinha um código muito direcionado para loterias, que é algo também um pouco, né, de uma década ou mais atrás. No novo cenário, a gente passa a ter enfim, jogos de habilidade, né, e apostas que são possíveis de se realizar pela internet. Cabe frisar que, assim como acontece com os criptoativos, né, a legislação do Banco Central está tratando da legislação de câmbio, dos pagamentos e recebimentos. Nós não estamos regulamentando, por meio da nossa lei, esses ativos, nem jogos e apostas. Para isso, existe um projeto de lei específico de jogos e apostas no Congresso, e já existe uma legislação específica tratando de jogos e proibições, né? Então, isso vale para qualquer coisa, né? Então, hoje a gente já tem importação de medicamentos, né? Não é o Banco Central que especifica qual medicamento pode ser importado ou não, existe uma legislação específica para isso, né? Importação de determinados alimentos, né? Existe uma legislação específica para isso. Da mesma forma, existe, né, agora uma legislação de criptoativos e existe uma legislação vigente, poderá ter uma nova de jogos e apostas. O que está previsto é que dentro, se for uma operação legal, né, que cumpre com toda a legalidade da legislação específica, e aí a gente cai na obrigação da instituição autorizada a se certificar da legalidade, haverá um código específico, né, para se classificar essas operações, o que é bom para trazer segurança para quem está fazendo e para o Banco Central poder acompanhar esses fluxos também e monitorar. Porque na prática, hoje, a gente não consegue saber exatamente quanto de dinheiro sai do Brasil
para remunerar, por exemplo, empresas de apostas no exterior, porque se ela entra numa natureza que compartilha com outros serviços, a gente não vai saber disso. Com a criação dessa natureza específica, você passa a monitorar e a gente passa a ter a exata dimensão do que está acontecendo, né? Exatamente, a gente passa a ter uma maior visibilidade desses fluxos, né? O que vai dar mais condições, inclusive, das próprias instituições se assegurarem da legalidade dessas operações e o Banco Central também acompanhar quem está realizando, com quem, né? Valores, enfim. Bom, Lucas, Lúcio, para a gente chegar no final desse papo, eu queria falar com você sobre o último ponto aqui, que é sobre turismo. Hoje a gente tem, durante muito tempo, a gente tinha a operação do cartão de crédito, ou seja, eu levo o cartão lá fora, pago, tenho uma taxa de câmbio, que normalmente é uma taxa de câmbio mais cara que o banco opera, e um IOF de 6,38, que inclusive no passado era 0,38 e subiu para 6,38, justamente porque estava saindo muito dinheiro na época que o brasileiro estava viajando muito lá para fora. De que forma o novo marco cambial pode trazer para o turista brasileiro que vai viajar, ou para quem está vindo para o Brasil, algum tipo de benefício, tanto em relação à cotação da moeda estrangeira que ele vai usar nos cálculos das suas despesas, quanto em relação à tributação, porque a gente já sabe hoje que já existem as wallets, né? Então as pessoas carregam essas wallets que estão lá fora com dinheiro, pagando o dólar comercial e um IOF bem mais baixo. O novo marco cambial contempla de que forma as operações relacionadas com turismo? O impacto ele se dará de uma forma mais geral, né? Porque a gente estão preservadas os modelos atuais, né? Seja de cartão de crédito, o próprio cartão pré-pago, para quem prefere ter moeda em espécie, também está mantido, né? E a gente sabe que para cada tipo desse de operação existe uma tributação específica, e como já foi mencionado, né, aqui antes, a gente não está interferindo, né? A lei cambial não interfere na questão de tributação. Por outro lado, quando a gente fala na questão de digitalização, isso é um benefício grande, né, para o cliente. A gente sabe que em outros países é muito facilitada essa questão de você poder adquirir a moeda por meio digital, você pode fazer a carga no cartão de forma digital, você pode depois retirar essa moeda que foi adquirida, né, de forma digital. Então, naturalmente, toda essa simplificação relacionada à realização, formalização da operação vai se refletir para o turista também, né? Digamos assim, tudo aquilo que está dentro do mercado de câmbio será beneficiado, né, incluindo tanto o brasileiro, né, o residente que está viajando lá para fora, quanto o não residente aqui também. A gente espera que para ele também seja facilitada essa parte, inclusive antes de viajar, né, talvez ele já possa ser capaz de adquirir a moeda, se tiver uma taxa de câmbio boa, para depois chegar aqui no país com mais tranquilidade. Legal. Lúcio, quero te agradecer aí, ter dedicado esse tempo todo. Eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo aquilo que a gente se propôs a falar. Estouramos um pouquinho o tempo, já estava até meio previsto que os 40 minutos seriam um pouco para a gente bater esse papo, mas eu acho que foi muito esclarecedor. Quero te agradecer demais aí por ter dedicado esse tempo ao público do Remessa Talks e aos clientes da Remessa Online. Obrigado demais aí pela sua participação. Bom, obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, e a gente permanece à disposição para qualquer evento futuro. Legal. E eu quero agradecer você também que nos acompanhou até aqui, lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Até o nosso próximo encontro. Bye, bye. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.